Hum? Senhor, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos deu. E o Senhor sabe todas as coisas. O que importa é que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra seja ministrada e que as pessoas sejam edificadas através desse estudo que a gente vai ter. Senhor, nós carecemos do teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entender tudo que o Senhor tem para falar. Nós necessitamos totalmente do Espírito Santo, da tua graça, Senhor. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Hoje, como vocês viram aí, o assunto é o batismo. Mas, antes de entrar propriamente dito no batismo, queria finalizar aqui falando algumas coisinhas acerca dos sacramentos, como a gente estava falando na última aula. Né? Então, a gente falou sobre a questão dos sacramentos, como aquela questão ligada à aliança. Tá? Então, a gente entendendo os sacramentos como sinais e selos da aliança, né, a gente tem que lembrar que uma aliança envolve duas partes, certo? Os sacramentos obrigam o parceiro humano à fé e obediência, porque Deus ele não mente, ele não volta atrás, ele é fiel. Então, cabe a nós, a parte humana da aliança, exercermos fé e obediência. Tá? Agora, a gente tem que pensar, o batismo e a ceia, eles são, em primeiro lugar, e mais importante, meios de graça, porque eles são os sacramentos da aliança da graça. Tá? Agora vamos entender um pouquinho dos sacramentos, como a gente já vem falando desde o Antigo Testamento. Lembra que a gente falou já da circuncisão? Então, a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, certo? Paulo demonstrou agora uma coisa importante. Isso, de modo algum, significa que Abraão e seus herdeiros eles foram justificados pela circuncisão em si. Tá? Paulo deixa isso muito claro lá. Né? De modo semelhante, né? Um adulto convertido, vamos pensar nisso, ele é justificado no momento em que ele crê, né? Essa pessoa crê em Cristo. Mas essa justificação ela é selada ou confirmada pelo batismo. Tá? Então a escolha não é entre a salvação pela graça por meio da fé e a salvação pelos sacramentos. O sacramento ele significa e sela a salvação pela graça por meio da fé. Tá dando para entender? Então, o sacramento ele não salva. Quem salva é a graça e o exercer da nossa fé. Né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas os sacramentos eles selam, né? Eles confirmam essa salvação. Então, é uma coisa importante. Recusar o sinal e o selo visível, que é batismo e ceia, excomunga alguém da comunhão visível da aliança. Tá? É sério isso, né, inclusive. Mas se a gente pensar nessa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, lá em Gênesis 17:14, quando fala acerca da circuncisão, Deus diz assim, ó, mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Tá? Então, é uma coisa muito séria a recusa em obedecer os sacramentos, em exercer os sacramentos. A salvação não vem pelos sacramentos, mas se eu creio em Jesus, na obra salvadora de Jesus, e ele me ordena praticar esses sacramentos, eu falo, não, eu não quero. Então eu estou rejeitando a própria aliança. Eu estou rejeitando. Então eu não creio na salvação do Senhor, porque eu estou rejeitando a sua palavra. E o próprio Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, pratica os mandamentos dele. Ok? Então, ó, na economia da aliança, a função dos sinais não é, em primeiro lugar, expressar uma experiência ou um desejo interior. Tá? E também não se referir simbolicamente a um estado de coisas que as transcende, ou seja, que vão além dela. Né? Por exemplo, então, entendendo isso daí, o sacramento ele não é para expressar uma coisa que eu estou sentindo, né? Uma experiência interior. Então, por meio dessa experiência que eu estou sentindo, então eu vou praticar um ato como o batismo ou a ceia. E também não é pegar aquilo que simboliza algo que está para além dele,
né, uma outra coisa, né? Em vez disso, o sacramento é um ato judicial. É um acontecimento de assumir a obrigação no presente, implicando obrigações que podem ser assumidas no relacionamento entre pessoas. Tá? Então, Deus estabeleceu a aliança e ele colocou os sacramentos como um selo, um sinal dessa aliança que ele estabelece com a gente. Então, ao fazer isso, é um ato judicial, né? Nós somos obrigados a praticar esses atos, porque eles são o selo dessa aliança, é uma confirmação dessa aliança. Tá? Não é a aliança em si, mas é um selo e é muito difícil separar. Né? O sinal, ele também não significa uma outra coisa. Não é uma questão de algo que está presente, representando o que está ausente. Ou de fazer, né, por exemplo, Jesus, né, o nosso amado, presente na nossa mente, como se fosse olhando para uma foto. Tá? Não, não é uma lição objetiva e nem uma ilustração. Tá? Então, quando a gente pega, vamos pensar na ceia aqui, quando a gente pega o pão e pega o cálice, aquilo não é só uma ilustração. Aquilo não é para a gente lembrar. Né? Não é algo, vamos imaginar agora que Cristo está presente aqui conosco. Não, não é isso que significa a ceia. Né? Ela é muito mais do que isso. Tá? Não é, e também, só que diferentemente, né, do que os romanos, o católico romano pensa, né, não é que aquele símbolo passa por uma metamorfose, né, que então aquilo se torna outra coisa. Não, né, mas o uso prático que Deus faz dele. Tá? Então Deus não transforma aquilo, mas ele pega aquilo que é comum e usa para o que ele quer fazer. Tá dando para entender? A gente pode pensar em símbolos da aliança, o próprio arco-íris, que a gente encontra lá em Gênesis, quando Deus estabelece aliança com Noé. Tá? O arco-íris ele é algo físico, ele está lá. Ele não passa a ser outra coisa porque ele é um símbolo da aliança, porque ele é um selo da aliança. Não, ele é um fenômeno físico, mas ele é também o selo da aliança que Deus fez com Noé. Ok? Então, se o significado, né, da linguagem é o seu uso, então a gente pode pensar o significado da água, do pão e do vinho no contexto de uma cerimônia de aliança entre Deus e os seres humanos deve ser determinado em termos de sua relação com o tratado da aliança. Tá? Então, todas essas coisas, né, que são os símbolos ou os meios, a água, o pão, o vinho, eles vão ter uma total relação com a aliança, com o tratado da aliança, aquilo que Deus fez com o ser humano. Tá? Como um sinal e selo da promessa, então, um sacramento serve não apenas para assegurar ao cristão do favor de Deus em Cristo, mas para lembrar Deus do seu compromisso. Nossa, que loucura isso. Né? Mas se a gente pensar no próprio arco-íris que eu citei há pouco, quando Deus fala que colocaria esse sinal no céu, ele, para que eu me lembre da aliança que eu fiz com vocês. Mas Deus tem um problema de esquecimento? Não. A questão não é essa. É que o selo, né, o sacramento, ele é um símbolo da aliança. Então não é que Deus esquece da aliança que ele fez, mas ao olhar o símbolo, é como se Deus confirmasse a aliança dele com a gente. Tá? Então quando a gente pensa, né, se Deus se lembrar do seu compromisso, mesmo quando os nossos pecados ainda provocam a ira dele. Porque, como nós sabemos, nós ainda pecamos. Mas por causa da aliança, e quando nós praticamos o sacramento, então Deus olha para nós e aquele sacramento, ele simboliza a aliança que ele fez, apesar das nossas ações ainda hoje. Tá? Então é muito maravilhoso isso. Então isso traz uma segurança subjetiva, porque ele é uma garantia objetiva. Tá? Dando para entender aí? E para a gente finalizar essa parte para ir para o batismo. Então, por meio dos sacramentos, com a palavra, o Espírito, então, ele nos coloca em outro lugar demográfico, né? No nicho demográfico em que habitamos na era presente, e nos faz cidadãos da era vindoura. Então, os apóstolos ensinaram que os sinais participam da realidade que eles significam e selam. Então,
Então vamos pensar, quando nós estamos ali celebrando a ceia do Senhor, participando da mesa do Senhor, o Espírito Santo, a gente está ali. Então vamos pensar, a gente celebrou a ceia domingo, estávamos aqui, Vila Formosa, ali na Rua Cabinari 209, né, naquele lugar. Mas ao participar do pão e do vinho, o Espírito Santo nos tira desse lugar e nos coloca na era vindoura. Então, Deus olha para nós ali, participando daquele sacramento, e ele nos vê com todo o povo dele, né, na era vindoura. Né? A gente não, a gente continua ali, a gente não saiu do lugar, né? Mas existe algo dentro da relação da aliança. Então Deus ele vê a aliança dele consumada na eternidade ao participarmos de um sacramento. Tá? Então aí a gente vê a importância de participarmos da ceia, de participarmos da mesa do Senhor. Não é só um pão qualquer, não é um suco da uva qualquer ali. Não, ali é muito mais do que o símbolo só representa. Tá? É muito mais que pão, embora continue sendo pão. É muito mais que o suco da uva, embora continue sendo suco da uva. É muito mais do que a água do batismo, mas que continua sendo água, não é uma água especial. Não é que aquela água agora, se beber aquela água, então vai acontecer uma... Não, é água. Né? Aliás, nem é aconselhável beber aquela água. Mas é água. A grande questão é que aquele símbolo da água ele se torna outra coisa pela fé. Ok? Deu para entender essa parte aí dos sacramentos? Eu finalizei essa parte sobre o significado dos sacramentos. Alguém tem uma pergunta para fazer a respeito disso? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão? Então, ó, vou continuar aqui. Agora a gente vai entrar propriamente dito no batismo, ok? Então, vamos lá. O batismo, né? A gente sabe o que é o batismo, acho que ninguém aqui tem dúvidas com relação, né, ao símbolo do batismo. Vamos entender exatamente o que ele simboliza, tá? Então, ó, vamos pensar aqui no batismo com a sua relação com a circuncisão do Antigo Testamento, tá? Que eu acho que é o que as Escrituras nos trazem de relação, tá? E de comparação. Então, a conexão entre a obra de Cristo e sua aplicação, em nenhum ponto ela é mais óbvia do que na consideração da circuncisão e do batismo. Tá? Vamos entender por quê. A circuncisão, ela demonstra o princípio substitutivo da expiação. Tá? Você fala, nossa, mas sério isso? Eu nunca pensei nisso. Pois é. Embora é de fato um ritual com derramamento de sangue, embora não seja assim uma coisa, né? Era só um corte parcial, né? Mas o que era? Tinha sangue, tá? Então tinha um corte no corpo, então tinha a ver com o físico, era um corte, embora parcial, mas o que acontecia? Ele poupava aquele que recebia a circuncisão de ser totalmente cortado da vida. Percebe? Era um pequeno corte que substituía a morte. E essa morte não era simplesmente a morte física, mas ser cortado do povo de Deus. Então, se você, aquele com quem Deus estabeleceu uma aliança precisava receber um corte na sua carne para não ser cortado do povo da aliança. Ok? Da mesma forma como o sangue da Páscoa, lá nos umbrais das portas, né? A circuncisão também identificava o beneficiário como o mediador da aliança da graça. Tá? Agora, ainda falando sobre essa circuncisão, lá em Êxodo 4, ele traz a narrativa ali do episódio muito intrigante, inclusive, né? Que é quando Moisés está indo de Midian para o Egito, e ele é interceptado ali por Deus. Tá? Ele está junto com a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, e um deles ainda não havia sido circuncidado. Então, o que diz lá no versos 24 a 26. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou, e ela disse: marido sanguinário por causa da circuncisão. Olha que episódio curioso. Né? A gente conhece Moisés, né? Tudo que Deus já tinha falado com Moisés, e ele está indo para o Egito com seus 2 filhos, um não circuncidado, e Deus quer matá-lo. Por quê? Porque ele não cumpriu com a sua parte da aliança, que era
circuncidar o seu filho. Tá? E Deus só deixou Moisés em paz quando Ziba foi lá e circuncidou seu filho e jogou o prepúcio do filho aos pés ali de Moisés, né? E falou essa frase, que ele era sanguinário, né? Então tinha, percebe, a palavra dela, né? A gente percebe que uma repulsa dela até com relação a esse mandamento do Senhor, e ela faz essa alusão ao sangue, tá? Então, isso é uma coisa importantíssima. A gente percebe que a circuncisão não era uma coisa qualquer. A gente leu lá de Gênesis: aquele que não for circuncidado está fora do povo da aliança, está cortado do povo da aliança. Então, para que Moisés fosse poupado pelo Senhor, precisou haver derramamento de sangue, precisou haver corte, precisou haver um corte na carne de alguém, entendeu? Vamos entendendo aí o que tem a ver com a expiação substitutiva, entendeu? Então, a circuncisão é o sinal e selo da justificação. O que é isso? Justificação, a gente já falou bastante disso. Eliminar o pecado em vez de eliminar o pecador, ok? Então ela funciona como a promessa graciosa de Deus para fornecer um substituto. Então, a circuncisão era um cortar parcial que preservava o homem de ser totalmente cortado, excomungado do povo de Deus. Assim, ele era dedicado às bênçãos da aliança por meio da circuncisão ou às suas maldições, sem a circuncisão. Ok? Então, foi uma espécie também de cortar fora ou eliminação que foi simbolizado com o oferecimento de Isaac, mas que foi impedido pela provisão do Senhor por um substituto, um cordeiro preso nos arbustos. Está lá em Gênesis 22. Tá? Então, bem, o que houve ali? Um corte ou eliminação. Deus tira Isaac ali da morte e põe um substituto no lugar. Percebe? Corte sempre tem a ver com isso. Eliminar algo para substituir por outro. Tirar algo para não tirar o todo. Tá? É tudo muito simbólico aqui. Espero que vocês estejam entendendo a ideia toda aqui. Tá? Agora, e na própria circuncisão, no 8º dia, né, o Isaac, né, ele foi nomeado Jesus, tá? Profeticamente. Tá identificando na história da redenção como o cordeiro preso nos arbustos, o cordeiro de Deus lá de João 29. Tá? Olha o que esse teólogo aqui fala, achei muito interessante. Mas foi a circuncisão de Cristo na crucificação que respondeu à oferta queimada de Gênesis 22 como uma circuncisão perfeita, um cortar não meramente de uma parte simbólica, mas de todo corpo da carne, como está lá em Colossenses 2,11. Não simplesmente um juramento maldição, mas um cortar no corpo da sua carne mediante a sua morte em trevas amaldiçoadas e abandono. É um cara chamado M.G. Klein que falou isso. Achei muito interessante essa posição dele, que a circuncisão, ele fala que a morte de Cristo foi a circuncisão substitutiva de Cristo. Ele foi totalmente cortado na sua carne. Não foi só um pedaço, ele morreu. A sua carne foi despedaçada ali para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Então ali é o símbolo máximo da circuncisão, é a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Então, assim como a circuncisão, ela era uma faca sacada em juízo, né? Embora ela passasse sobre aquele que recebia ao cortar apenas o prepúcio, né? Era uma faca de juízo, ela trazia juízo. Por quê? Porque aquele povo era pecador, mas Deus fez uma aliança. Então precisava haver um corte para que a pessoa fosse poupada. Então ela passava sobre aquele que recebia, né, o corte. Então no batismo, do mesmo modo, né, passamos pela espada do juízo. Por isso que a gente vai ver lá que há sepultamento e ressurreição no batismo. Tá? Então, a gente pode entender o batismo como sendo essa faca do juízo de Deus passando sobre aquele a quem Deus faz uma aliança. Então, nesse acontecimento, no entanto, nós somos inteiramente dedicados ao juízo.
a fim de sermos totalmente ressuscitados numa novidade de vida. Depois, sei lá, lê ali Romanos 6, do verso 1 ao 11, onde Paulo vai desenvolver essa ideia de ressuscitados para uma nova vida. Tá? Deixa eu beber uma aguinha, tá secando a garganta. Ainda em conexão com a justificação, Paulo chama a circuncisão de um sinal ou selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Ele fala isso lá em Romanos 4, verso 11. O que é significado e selado no batismo, então, é nada menos que o julgamento escatológico do último dia. Tá? A nossa maldição em Adão, absorvida pela nossa bênção em Cristo. É isso que o batismo simboliza. Né? Ele remete ao que Cristo fez, a circuncisão, a morte de Cristo, mas também, ao mesmo tempo, é um julgamento escatológico, lá do último dia, onde como se todos os nossos pecados fossem contados, mas ali, por causa da obra de Cristo, estão justificados, perdoados. Tá? Então, por isso, e a gente percebe aqui a conexão com tudo que a gente já vem estudando. Como que nós podemos. Como que o livro da vida está selado? Né? A gente nem terminou de viver ainda, talvez a gente ainda caia na graça? Não, por quê? Porque nós fomos selados. Né? No batismo, os eleitos, eles já estão selados em Cristo no último dia. Não é no hoje ou há 10 anos atrás, quando nós fomos batizados, 20 anos atrás, sei lá, cada um com a sua data de batismo. Não, porque naquele dia de batismo, escatologicamente, né, então, pro futuro, já estava sendo selado a nossa justificação eterna em Cristo, por causa da obra de Jesus da cruz do Calvário. Aquele que realmente derramou o seu sangue para que o nosso sangue não fosse derramado. Ok? Isso é muito bonito, inclusive. Né? O Gerhard Voss, ele, comentando Colossenses 2, do verso 9 ao 12, que também vai falar disso, ele fala o seguinte: a circuncisão do cristão não deve ser entendida como seguindo seu batismo. Tá? Em vez disso, as duas ações devem ser consideradas como simultâneas. O ritual de purificação encontrado na antiga aliança encontra o seu cumprimento no ritual de purificação ordenado na nova, ou seja, o batismo. Então, aqui ele fala, a circuncisão do passado, que é o rito de purificação, ele encontra o cumprimento no batismo. Tá? O significado da passagem seria muito mais bem comunicado por uma tradução como: quando vocês foram sepultados com ele no batismo, vocês foram circuncidados. No sentido mais pleno possível, o batismo sob a nova aliança cumpre tudo que era representado na circuncisão sob a antiga. Ao ser batizado, o cristão vivencia o equivalente ao ritual de purificação da circuncisão. É que a gente não consegue, talvez, entender a profundidade do que significava isso para o povo da antiga aliança. Né? Eles sabiam que eles precisavam ser circuncidados, senão eles não poderiam fazer parte do povo de Deus. Aquele era o símbolo, e era um símbolo visível. Né? Não tinha como alguém falar, não, eu não sou. A gente vai ver até relatos disso nas escrituras. Não, eu não sou. Não, você é circuncidado, você é. Você pertence a esse povo. Tá? Então, e a gente vê ali no episódio de Moisés, onde, por causa de não ter circuncidado seu filho, como ele correu o risco de morrer. E a gente tem que entender, claro, Deus é soberano, Deus sabia de todas as coisas, sabia que Zípora iria circuncidar o seu filho ali. Né? Na verdade, a gente percebe como Deus forçando o acontecimento. Tá? Por quê? Porque ele já tinha escolhido Moisés para tirar o povo do Egito. Certo? Então, a gente sabe que isso fazia parte já do plano de Deus. Mas a gente percebe que, pensando de uma forma ali, bem entre aspas, corria o risco do povo de Israel não poder ser tirado do Egito por Moisés, porque ele não cumpriu com a sua parte da aliança. Ok? Mas a gente percebe que Deus é soberano e ele conduz todas as coisas. Tá? Então, a gente percebe que não é uma coisa muito nossa, tá? Mas
a nossa parte é alguém que se recusa, por exemplo, a ser batizado. Então aí nós temos um grande problema. Tá? Eu vou falar disso mais para frente, ok? Tá dando para entender aí? Tá tranquilo? Fazer essa referência toda aí ao Antigo Testamento para a gente conseguir entender todo o significado aqui da coisa. Então, ó, o batismo dos israelitas em Moisés prefigura a união dos crentes com Cristo, lá aqui de 1 Coríntios 10, 2. Tá? E Pedro ele ainda invoca o testamento do salvamento de Noé e da sua família das águas do juízo como um precursor também do batismo. Isso lá em 1 Pedro 3, 20 e 21. Vamos ler esses dois versos? Então, lá, 1 Coríntios 10, 2. Devia ter marcado já aqui para ficar mais rápido. Ó, 1 Coríntios 10, 2 diz assim, ó. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Tá? É o que Paulo fala aqui, depois ele vai desenvolver o seu pensamento. Tá? Mas a gente vai perceber que ele está falando aqui sobre as coisas da igreja. E agora vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versos 20 e 21. Então ele diz o seguinte, né? Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à paciência de Deus, esperavam enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. Olha que interessante toda essa simbologia aqui das palavras. Que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha que interessante o que Pedro fala aqui, né? Que prefigurando o batismo, agora também vos salva. Então Pedro está falando aqui que o batismo é que salva. Ele fala, o qual não é a remoção da impureza da carne. Então não é que o batismo remove a impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. Então tudo foca na obra de Jesus. Mas, né, o batismo ele tem um símbolo, ele sela a obra de Cristo em nós de purificação. Então, se nós cremos na obra de Jesus Cristo, precisamos ser selados com as águas do batismo. Da mesma forma como nos dias de Noé, Noé creu na palavra de Deus e entrou na arca, ele foi salvo. Então, aqueles que creem em Jesus e se unem a Cristo, passam pelas águas do batismo. Ele é um selo que não pode ser separado, tá, da coisa significada. Não tem como. Uma coisa, ela não é só um ato, um ritual religioso. Não, ela é um meio de graça. Tá? Continuando aqui. Jesus enfatizou que ninguém a não ser ele mesmo podia suportar o batismo da cruz. Tá? Isso está em Lucas capítulo 12. No entanto, agora nós estamos incluídos no benefício da sua circuncisão, morte e ressurreição vida. Ok? O sinal e a coisa significada são tratados no Novo Testamento, também, assim como no Antigo, como estritamente ligados. Tá? Cristo purificou a igreja por meio da lavagem da água pela palavra, Efésios 5, 26. E não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Isso está em Tito 3, verso 5. Certo? Então, ó, os cristãos foram sepultados juntamente com Cristo no batismo e ressuscitados com ele em novidade de vida. O batismo, de fato, é agora a verdadeira circuncisão. Isso está lá, em referência a Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, que diz o seguinte: nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebe essa associação que Paulo faz aqui entre a circuncisão e o batismo? Ele fala que nós somos circuncidados agora não com a mão humana, não na nossa carne, mas na carne pecaminosa. Isto é, a circuncisão de Cristo. Fomos sepultados com ele no batismo. Isso mostra toda a importância do batismo para nós. Né? Então não basta crer. Sim, nós cremos. E porque nós cremos, nós nos batizamos. O batismo
existe porque nós cremos. Não é o contrário. Percebe? Nós não cremos no batismo. Nós cremos que o batismo sela aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ok? Tá dando para entender aí? Essa questão do sinal e da coisa significada, né? Eu acho que eu já até dei esse exemplo quando eu falei uma vez da ceia, né? Vamos imaginar que eu falo, na próxima aula aqui, se vocês entrarem no Zoom aqui e tiver, em vez de ter o cenário aqui, vai ter um quadrado azul aqui em cima da cadeira. Isso significa que eu não vou dar aula. Tá? Então vamos imaginar isso. Né? E aí, semana que vem, vocês entram no Zoom aí, e aí vocês veem um quadrado azul aqui em cima da cadeira. Então vocês sabem, isso é a aliança que o Samuel fez com a gente, de que se o quadrado azul estivesse ali, não ia ter aula. Agora vamos imaginar que eu falei isso para vocês, não ia dar aula, coloquei o quadrado azul em cima da cadeira. Aí chega alguém aí que não participou da nossa conversa. Imagina, o Luca vem aqui, ele olha essa. Por que meu pai pôs um quadrado azul em cima da cadeira? Eu tirei esse negócio daqui, não significa nada. Percebe? O sinal, para quem não conhece a aliança, não significa nada. E ele vê um quadrado em cima da cadeira, não significa nada. Mas para aquele a quem foi anunciado o acordo, tem todo o significado. E como que eu desassocio o sinal da coisa significada? Percebe? Então não é que qualquer quadrado azul agora significa que eu não vou dar aula. Não, é aquele quadrado azul naquela circunstância. Por isso que quando eu falei do batismo lá, então qualquer vez que a gente pula na piscina a gente é batizado? Não! Porque ali não é o sinal da coisa, não é o sacramento propriamente dito dentro dos seus moldes. Não, é um mergulho qualquer. Tá? Você pulou na piscina. Isso não significa batismo. Agora, porque o batismo ele tem que vir carregado de significado. A gente não tem como desassociar o sinal da coisa significada. Deu para entender aí? Estão seguindo aí? Então sabemos que a circuncisão na carne fosse o sinal e selo. Peraí, eu fiz aqui, eu escrevi esquisito. Né? A circuncisão na carne não era. Ele era como se fosse o sinal e selo da circuncisão do coração. Mas não que a primeira causava a última. O que é isso? Então, uma pessoa que era circuncidada, isso significava que ela tinha sido circuncidada no coração. Por quê? Porque ela respeitou a aliança. Mas o fato dela ser circuncidada não significava que ela era circuncidada no coração. Deu para entender a diferença? Aquele que era circuncidado no coração também era circuncidado no corpo da sua carne. Aquele que era circuncidado na sua carne, não podíamos afirmar que era circuncidado no seu coração. Ok? Por isso que a realidade que o batismo comunica, ela deve ser aceita pela fé. A parte da fé, o batismo é um sinal de julgamento. Né? Quando a gente lê muito sobre a questão da ceia, aquele que toma a ceia sem discernir o corpo, a pratica para quê? Para condenação. Da mesma forma o batismo. Aquele que se batiza sem fé, né? Aquele que olha para o batismo sem fé como simplesmente um símbolo religioso, tem que fazer, né? Vamos fazer aí, tanto faz. Né? Tanto faz em batizar ou não, isso não faz a mínima diferença. Então, isso é julgamento e morte. Tá? Ou então alguém que não tem fé, fala, não, mas eu me batizei. Isso não significa nada. Se você não tem fé, seu batismo é para condenação. Percebe? Da mesma forma que alguém, não, mas eu tomei a ceia, então eu posso ser abençoado. Não. Se você não discerniu o corpo, se você tomou a ceia incorretamente, então você tomou para sua condenação. A mesma coisa, alguém fala, não, eu fui batizado, então já estou de boa. Se você não tem fé, o batismo é para condenação. Aí você vai falar, então é melhor eu garantir não me batizar. Então você já está condenado. Percebe? Porque se não aceita os termos da aliança. Então, percebe, não existe não é um rito de entrada, um rito de passagem, onde ele fala, me batizei, então beleza, agora eu estou de boa. Não! Ele só
tem conexão com a fé. Sem a fé, ele não é nada. Porque a pessoa já está condenada. Ele não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Mas aqueles que têm fé em Cristo Jesus cumprem a sua parte da aliança, que é de obedecer e praticar os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Ok? Deu para entender aí? Um exemplo seria a pessoa que se batiza para se tornar membro de uma comunidade. Exato. Meu pai deu um exemplo aqui, não sei se vocês ouviram, né? Uma pessoa que se batiza só para se tornar membro, né? Porque existe a regra, se não for batizado, não pode ser membro da igreja. Ah, mas eu queria tanto ser membro, então vou me batizar. Você pode até ser batizado e entrar para o hall de membros da igreja visível, mas nunca entrou para dar invisível se não tiver fé. Então, se batizou para sua própria condenação. Ok? Tudo bem? Falando disso, ó, como Paulo nos lembra, né? Nem todos os israelitas da carne são verdadeiros descendentes de Abraão. Você não fala lá em Romanos 9. Há uma aliança de graça percorrendo ambos os testamentos, como uma congregação mista de membros eleitos e não eleitos na sociedade visível da igreja. Como a gente já falou na outra aula, né, sobre a igreja visível e invisível, a gente não tem como saber. Por alguns frutos a gente pode até perceber, essa pessoa realmente está fora, mas a gente não tem como bater o martelo. Só Deus sabe. Tá? No batismo, Deus garante ser Deus para nós, para os nossos filhos, né? Mas a ameaça de ser cortado permanece para todos aqueles que deixarem de aceitar para si mesmos a realidade que Deus promete e certifica. Tá? Então, posso me batizar, né? Batizar meus filhos, mas sem crer no que aquilo representa, não faz nenhum sentido. Então, quando a gente entende lá a teologia católica romana, ela entende que ao batizar uma criança, pronto, ela está salva. Não! Porque se ela não tiver fé no decorrer da sua vida, não adiantou nada. Tá? Então, porque é a fé que salva, não o batismo. O batismo é o símbolo de que eu aceitei a aliança do Senhor. Eu participo da aliança do Senhor. Eu cumpro a minha parte da aliança do Senhor. Mas não que ela me salva. Senão era muito fácil, né? A gente não precisava mais pregar o evangelho. Só ia batizando todo mundo. Pronto, salvou todo mundo. Acabou. Não precisa pregar o evangelho. Né? Mas não. Por quê? Porque a fé vem para ouvir a pregação do evangelho. Então é necessário fé para a salvação. E o sacramento só confirma a aliança. Ok? Paulo mesmo afirma que os sacramentos são sinais e selos da justiça que nós temos pela fé. Ok? Tudo bem até aí? Então agora vamos para outra parte. O efeito do batismo. O que o batismo faz, então? Né? De acordo com essa visão que a gente tem aqui, né, que a gente está desenvolvendo, então a pregação e o sacramento, eles não são nem meras testemunhas da graça, tá? Ou seja, eles simplesmente não falam da graça, e eles também não são a causa da graça, como eu falei agora. Né? O batismo não é a causa da salvação, mas eles são meios de graça, na medida em que eles ratificam a promessa e fortalecem a nossa fé naquele que promete. Então, porque e é uma coisa que a gente tem que entrar nesse equilíbrio. Fala, não, então o batismo não salva. Então tanto faz ser batizado ou não. Não, mas ele é um meio de graça. Ele não é a graça, mas através do batismo nós recebemos a graça, nós recebemos as promessas e a nossa fé é fortalecida. Isso acontece também com a ceia. A gente vai falar da ceia mais para frente, mas é o mesmo princípio, tá? Olha o que diz a Confissão de Westminster. Isso é bem legal. A gente já, até uma vez já estudou um pouquinho disso, né? A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus em seu tempo apropriado. Confissão do Westminster, capítulo 28, parágrafo 6. Tá? Então, é o que ele diz aí. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que ele é administrado, mas ela
realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo a quem pertence, tá? Segundo o conselho da vontade de Deus. Então, aquilo que eu falei, ao praticar o sacramento, nós somos transportados do tempo e espaço pelo Espírito Santo para a era vindoura. Então, acontece, não é que naquele momento acontece algo especial, tá? É isso que a gente tem que entender, que muita gente acha que depois que foi batizado, saiu da água, agora transformou. Não, não é isso que transforma. Tá? É a própria ação do Espírito Santo. Aquilo é só um selo de confirmação. Ó, eu pertenço à aliança. Eu faço parte da aliança porque fui batizado. Tá? Ok? Poderia comparar, um contrato tem as duas assinaturas. Sim. Então, Deus assina a parte dele com o sangue de Cristo e a gente assina a nossa com o batismo. Boa. Ótima. Achei sensacional. Ó. Vocês entenderam aí? Quando você vai assinar um contrato, então tem um que assina, então Deus assina a sua parte com o sangue de Cristo. E nós assinamos a nossa parte com o batismo. Que nós estamos de acordo com a aliança, né? De acordo com o contrato que Deus estabeleceu. Não, sim, eu quero isso sim, ó. Tô assinando, é o batismo. Tá? Ok? Achei legal, bacana. Olha o que Calvino escreveu nas Institutas a respeito do batismo também. Isso porque Cristo dedicou e santificou o batismo no seu próprio corpo, para que pudesse tê-lo em comum conosco, com o vínculo mais forte possível da união e comunhão que ele designou a formar conosco. Tá? Então, olha que legal isso aqui. Né? Do batismo no seu corpo, né? E ele santificou o batismo para quê? Para que a gente pudesse ter, ele tem em comum conosco. Ele foi batizado naquele batismo que nós não poderíamos. Mas ele estabeleceu o batismo para criar esse vínculo mais forte da união possível. Tá? Então, todos os dons de Deus demonstrados no batismo são encontrados apenas em Cristo. Tá? No entanto, isso não pode acontecer a menos que aquele que batiza em Cristo invoque também os nomes do Pai e do Espírito. Então, aqui Calvino vai defender a ideia do batismo trinitário. Tá? Por essa razão, obtemos, e por assim dizer, claramente discernimos no Pai a causa de todas as coisas. Né? No Filho, a matéria, e no Espírito, o efeito da nossa purificação e regeneração. Então, quando nós. O batismo, por isso que ele é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque o Pai é a causa. Não tem uma família do modo. O Pai é a causa de todas as coisas. Ele nos elegeu em Cristo, que é a matéria. É o sangue de Cristo que foi derramado. O batismo de Cristo é que possibilita a nossa salvação. Mas é o Espírito que causa o efeito da purificação, da regeneração, da justificação em nós, como a gente já estudou tudo isso para trás. Percebe? Então, lembra quando a gente estudou justificação, regeneração, purificação, santificação, tudo como obras do Espírito, trazendo para a realidade nossa aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário? Pois é, o batismo, ele é a nossa parte nisso, a nossa confirmação de que, sim, eu creio nisso tudo, e eu me submeto a isso tudo, eu fui selado com essa aliança. Pode olhar, eu fui selado. Né? A gente não tem essa marca como a circuncisão, né, que os homens tinham ali do passado. Não, mas nós sabemos do nosso batismo. Né? Existe um documento na igreja do batismo. Né? Então, existe um documento. Fui batizado. Mas muito mais do que um documento, é diante de Deus. Deus olha e vê o nosso batismo. É muito mais importante. Ele vê que nós somos batizados. Como a gente lembra lá do arco-íris, Deus olha para aquele sinal da aliança e ele se lembra da aliança que ele fez com a gente. Então ele olha para os batizados e ele olha, sim, eu tenho uma aliança com ele. Né? Porque o filho foi batizado na cruz do Calvário, na morte. Então, esse é o batismo substitutivo. Ok? Deu para entender aí? Essa parte dos efeitos do batismo? Agora, o modo e os administradores do batismo. Aqui é só para a gente finalizar já. Até que foi mais rápido do que eu imaginei. Embora tenha muita discussão
né? Então vamos pensar aqui, modo do batismo, né? Existem os dois modos que são, né? Existe a grande discussões aí. Mas o batismo é por imersão ou o batismo é por aspersão? Tá? E o termo, né? Eles ficam em cima do termo mesmo, que é o bapto ou baptizo, né? Do grego. Né? Só que o uso desse termo ele é muito grande, ele é muito amplo. Então não tem como chegar numa conclusão, tá? De falar qual é o correto. Existe muita discussão. Você vai ver, existem livros falando sobre isso, né, que cada um defende uma coisa. Então, aqueles que defendem a imersão vão defender com textos bíblicos, vão pegar e texto e palavras, significado e uso na época do Novo Testamento, de como que aquilo era usado. Aí você vai pegar o outro da aspersão e você vai encontrar o mesmo tipo de argumento. Tá? E ele vai falar, qual que é o certo? Não sei. Né? O termo não define. A Bíblia não define como deve ser o batismo. Tá? Se é por imersão ou por aspersão, né? Derramamento de água. Tá? A gente só sabe que é com água, não pode ser com outra coisa. Né? Se a gente pensar na imersão, ela parece mais sugestiva do negócio do sepultado, que Paulo fala, serão sepultados no batismo. Então desceu na água, né? Simboliza realmente um sepultamento. Então a imersão tem muito mais a ver com o significado do batismo. Mas a gente viu lá também, tanto Paulo, que fala do batismo, de quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. E aí, eles entraram na água? Não. Eles passaram a seco. Quando a gente vê lá o que Pedro falou do batismo, ele faz uma alusão a Noé. Noé também não se molhou. Ele passou sem ser submergido nas águas. Tá? Então, os dois vão ter exemplos para a gente usar. Tá? Então, não tem como a gente fechar o ponto. Né? E se a gente olhar na história da igreja, tem até, se você pegar imagens das igrejas do segundo, terceiro século, ali, você vai ver que existiam a pia batismal, que era para batismo por aspersão, e o tanque, juntos, um colado no outro. Então você tinha o tanque e do lado do tanque a pia batismal. Ou seja, o batismo poderia ser tanto por imersão como por aspersão. Né? Não tinha o correto. Acho que ia muito das circunstâncias, talvez. Né? Tinha água, não tinha água, estava calor, estava frio, não sei. Né? Isso a gente já não tem essas informações, mas várias igrejas antigas que ainda estão até hoje preservadas, elas contêm o tanque batismal e a pia batismal, uma do lado da outra, mostrando que os dois tipos de batismo são válidos, ok? E como a Bíblia não fecha o termo, então a gente também não tem como fechar o termo. Tá? Ambos são corretos. Então nós temos os nossos irmãos que creem só na imersão, e tudo bem, não tem problema nenhum. E temos nossos irmãos, como os presbiterianos, por exemplo, que fazem por aspersão, tudo bem também, sem problema algum. Não podemos falar que o batismo de nenhum deles é inválido só por causa do modo como eles aplicam, né, o batismo, administram o batismo. Tudo bem? Isso é importante da gente entender. Até porque, né, se o. Mas eu fui batizado na presbiteriana, só por aspersão, e agora? Tudo bem. O batismo é totalmente válido. Tá bom? Agora, e os administradores corretos do batismo? Né? Tanto do batismo quanto da ceia, a gente vai falar ainda da ceia, são os ministros da palavra. Tá? Isso é muito importante. Os ministros ordenados. Ok? Agora, outra coisa importante: como um ritual público da aliança, assim como a ceia, ele não pode ser considerado meramente uma questão pessoal, privada. Então não é algo particular, tá? Ela é do culto público. O próprio Cristo é quem batiza, mas por meio dos seus embaixadores, que são chamados separados por meio da ordenação para essa tarefa. Então a gente entende. Quem batiza? É o pastor? Não. É Cristo. Por meio
de um embaixador chamado, separado e ordenado para essa tarefa. Ok? Isso é importante também a gente entender. Outra coisa, o batismo deve ser administrado num culto comum e público da palavra, em vez de numa ocasião privada ou apenas com a família. Então, eu queria o batismo, mas só a gente aqui, só o pessoal da minha família. Não. Ele tem que ser no meio da igreja, num culto público, tá? No meio de um culto comum, onde a palavra é ministrada e há o batismo também. Ok? Então, e como ritual público e pactual, em vez de uma experiência religiosa privada, um batismo válido também nunca deve ser repetido. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, falar em Efésios. Tá? Por isso que eu falei, mas eu fui batizado lá na presbiteriana, por aspersão, e agora estou numa igreja que batiza por imersão. Só existe um batismo. Tá? Não. E como ele é pactual, ele é um só. Né? Não tem que ficar tendo vários batismos. Né? Isso é uma coisa que os anabatistas faziam, já citei os anabatistas em outras ocasiões, porque exatamente chamados anabatistas, porque eles consideravam que só o batismo deles era válido. Então, se você tinha sido batizado numa igreja presbiteriana por aspersão, ou até mesmo numa igreja batista por imersão, não, o que era válido era o batismo deles. Então eles anulavam qualquer outro batismo e tinha que ser o batismo deles. Não, não é isso que a palavra nos ensina. Existe um batismo, que o batismo ele é um símbolo da aliança. Então aquele que foi batizado e crê que aquele sinal é válido diante de Deus, né? Então, ok. Tanto é que eu falei aqui do ser ordenado, administrado por um ministro ordenado, e na própria igreja foi levantar essa questão. Pastores, por exemplo, que batizavam, ministros que batizavam as pessoas, e de repente, por algum motivo, aquele pastor apostatou da fé. E aí, agora, é válido o meu batismo? Lógico que é, porque quem batizou foi Cristo, não o pastor. Ele era simplesmente um intermediário ali no momento. Mas o batismo é de Cristo. Então, né, se você falar, mas quem me batizou abandonou a fé. Não, a nossa fé não é em quem batizou, mas é naquele que realmente batizou, que foi Cristo. Tá? Então, por isso não tem essa questão, eu acho que meu batismo não foi válido. Foi. Né? Só existe um batismo. Tá? E se você foi batizado, você só tem que crer que foi Cristo que te batizou. Não foi o pastor, não foi mais ninguém. Não foi você, foi Cristo. E aquilo é o sinal de que Deus estabeleceu uma aliança com você. Então, falei, eu fui batizado? Né? Mas eu fui quando era novo, eu nem entendia direito. Você foi batizado. Fui batizado com 8 anos. E posso dizer, eu entendia sobre essas questões que eu estou falando com vocês hoje aqui, nem sonhando. Entendia a profundidade do batismo? Não. Né? Hoje eu entendo, aí eu olho lá para trás, eu fui batizado. Tá, beleza, preciso de outro batismo agora que eu entendi outras coisas? Não, aquele batismo é totalmente válido. Por quê? Porque quem batizou foi Cristo. Tá? E aquilo é o símbolo, eu fui selado. E eu não preciso de outro batismo. Aquele selo, ele é totalmente eficaz, tá? Porque a aliança do Senhor é eficaz. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre a ceia. Deus abençoe vocês.